Estou feliz por ter saído. Para começar, vou te contar sobre a minha família toda metida a besta. Quando eu era criança, nem sabia direito, achava que minha família era incrível. Mas aí, conforme fui crescendo, fui percebendo cada vez mais coisas. Minhas irmãs, que vou chamar de Diamante e Desespero só para não falar nomes reais, sempre foram super convencidas. Minha mãe, que vou chamar de Beck, por ser mãe, sempre tinha uma conexão mais fácil com as minhas irmãs e dava tudo o que elas queriam. Tudo o que me davam, elas também tinham que ter. Mas o que elas ganhavam era sempre coisa de garota que elas precisavam ter. Por exemplo, minha mãe sempre mimava minhas irmãs com celulares, roupas, maquiagem, etc., enquanto eu cresci usando roupas de segunda mão, na maioria compradas em brechós da minha avó. E o conselho tutelar estava sempre metido na minha vida, e minha mãe falava comigo para me convencer a não contar para eles o que estava rolando. O momento mais marcante disso foi quando ela me disse que se eu contasse pro conselho tutelar sobre qualquer castigo que eu levasse, eles iam me tirar de casa e eu ia ser adotado por um cara gordo de cabelo comprido que me incomodava à noite. Minha mãe era uma mestra em manipulação, e essa característica foi copiada pelas minhas irmãs também. A Diamante sempre conversava com as pessoas para causar confusão e botar a culpa nos outros pelos problemas e dramas. Ela não se importava com o que acontecia com os outros, contanto que fosse vantajoso para ela. Já Desespero, apesar de ser um pouquinho mais simpática, fazia o que queria, independente do que os outros pensavam. Sendo caçula da turma, eu só fazia o possível para ficar longe delas. Eu me isolava do mundo e me desconectava de todo mundo para poder ficar bem. Basicamente, fiz o que precisava para melhorar, e minhas irmãs odiavam isso. Eu pegava latas de alumínio para reciclar e vendia miojo na escola para ganhar dinheiro, enquanto minhas irmãs namoravam caras e convenciam eles a dar dinheiro para elas. Por volta dos 13 anos foi quando a vida começou a dar o troco na minha família. Pelo menos naqueles que mereciam. Minha mãe, até então, já tinha passado por uns 10 namorados que eu saiba, mas finalmente arrumou um cara legal. Só que as técnicas de manipulação dela não funcionaram como ela esperava. Ele ficou por alguns anos, mas acabou cansando. Ele começou a sair com outra garota nas costas da minha mãe, enquanto ela abusava de substâncias e estava sempre fora. Minha avó na época estava lutando contra o câncer, mas estava no começo e era forte o suficiente para cuidar de si mesma. Mas minha mãe usava isso como desculpa para sumir. Eu só via ela talvez uma vez por mês, sendo bem generoso, quando o namorado dela começou a sair com outra garota. Eu não aprovo o que ele fez, mas ao mesmo tempo não culpo ele. Ele ficou com 3 filhos para cuidar enquanto minha mãe estava festejando e usando substâncias. Claro, ele foi pego e rolou uma briga enorme, então eu e minha família caímos fora. Fomos todos morar na casa da minha avó com meu primo, enquanto minha mãe desaparecia de novo. Minha avó não morreu muito depois disso, e me deixou ir aos meus irmãos na casa sozinhos. Minha mãe aparecia quando queria e se trancava no quarto. Meus irmãos, nessa altura, já estavam fazendo o que queriam. Eu me mantive longe de todo mundo, para fugir do drama e do estresse. Minha irmã mais velha, Diamante, acabou engravidando de um cara que nenhum de nós conhecia e foi morar com ele, nos deixando a mim, a minha irmã e ao meu primo sozinhos. Eu dividia um quarto com meu primo, e minha irmã, Desespero, ficou com o dela. Minha mãe afundou ainda mais nas suas vícios, e meu primo, Deus o abençoe, fazia o que podia para cuidar de nós. Nesse tempo, minha irmã roubava e nos usava como carteiras pessoais. Minha irmã Diamante aparecia na casa exigindo coisas, dizendo que, como estava grávida, precisava mais. E minha mãe só aparecia quando estava sob efeito de alguma substância, o que a deixava muito agressiva. Era bem difícil manter a minha felicidade, mas eu usava humor negro para amenizar a dor, e videogames, já que eram a única coisa que conseguia me distrair desse pesadelo. Tiveram várias noites em que eu era expulso de casa simplesmente por não ser suficiente. Nessas noites, eu entrava em contato com todo mundo que conhecia e pedia um lugar para ficar temporariamente. Foi realmente complicado, mas graças a Deus nunca tive que dormir na rua. Finalmente, numa noite, minha mãe atacou minha irmã, e eu a defendi, já que eu era o garoto da família. Eu forcei minha mãe a sair de casa e todos nós dissemos a ela para ir embora e nunca mais voltar. Mas as coisas não mudaram muito. Uma coisa importante é que, quando minha avó faleceu, ela colocou o nome do meu primo e da minha mãe no testamento, o que nos impedia de chamar a polícia para ajuda. Eles até nos ofereceram um pouco de proteção, mas não muito. Um mês depois da expulsão forçada da minha mãe, ela voltou e anunciou que estava ali para ficar, e se quiséssemos sair, poderíamos.
Não precisou muito para decidirmos. Pegamos tudo que tinha valor e nos pertencia e fomos embora. Na primeira noite, meu primo, minha irmã e eu dormimos na caminhonete dele até pensarmos num plano. Começamos a fazer ligações, e minha irmã nos contou que o pai do namorado dela estaria disposto a nos deixar ficar na propriedade dele. Isso provavelmente foi a única coisa desinteressada que ela já fez. Quando chegamos lá, encontramos um trailer antigo com algumas janelas quebradas cobertas por compensados e um fogão a lenha. Não era muito, mas era um lar. Minha irmã Diamante, que soube da nossa situação, nunca ofereceu um lugar pra gente ficar. Ela tinha o próprio apartamento com o agora noivo dela. Então, vivíamos amontoados nesse trailer, revezando para dormir na cama. Quando chegou o inverno, eu fui encarregado de manter o fogo aceso a noite toda, além de todas as outras tarefas, como manter tudo limpo. Eu era sempre o culpado por qualquer coisa fora do lugar, e minha irmã, desespero, nunca levantava um dedo para me ajudar. Ela sempre estava ocupada, fazendo outras coisas para ajudar. Nessa época, já estava quase chegando janeiro. Lembra daquele cara legal que mencionei antes, que namorou minha mãe? Pois é, ele de alguma forma soube do estado em que eu estava vivendo e me ofereceu para voltar e morar com ele. Foi aí que minhas duas irmãs decidiram me criticar por ainda manter contato com ele. Sempre falando sobre como família é família e que a gente precisa ficar junto, etc. Eu queria dizer a elas que nunca pareceu que a gente era realmente família, e que família de verdade não se aproveita uns dos outros. Ambas as irmãs, assim como minha mãe, abusavam de substâncias e preferiam alimentar o vício do que ajudar. Mas eu apenas me afastei, envergonhado, achando que estava sendo egoísta. Elas sempre foram serpentes manipuladoras, e estou feliz por ter mantido minha postura. Fui morar com esse homem que agora chamo de pai, e não me arrependo de nada. Ele fez a mesma oferta para minhas irmãs, com a condição de que elas seguissem as regras dele, como antes. Elas recusaram a oferta e cortaram o contato comigo. Eu tentei o meu melhor para reconstruir minha vida, mas fui confrontado com mais desafios, dos quais meu pai me ajudou. Eu não podia ir à escola, pois não tinha guardiões legais nem documentos, como certidão de nascimento. Ele me deixou ficar e morar com ele por alguns anos, onde eu fazia tarefas para ele e procurava emprego, mas não tive sucesso. Quando ele me ajudou a arranjar um emprego, foi num lugar que pagava por fora, mas ficava a 2 horas de distância. No começo, eu estava com medo, mas meu pai me encorajou, dizendo que era o que eu precisava e que não deveria me preocupar, já que era um amigo da família. Eu fui com esse outro homem e trabalhei lá por um ano inteiro antes de conseguir voltar à escola, também graças a ele. Ainda moro na região do trabalho e visito meu pai e a família dele sempre que tenho a chance. Atualmente, sou o único membro da minha família que se formou no ensino médio e possui e dirige um veículo legalmente. Minha irmã Diamante agora tem 2 filhos de pais diferentes e está solteira. Ela mora na casa da minha avó, depois de conseguir empregar minha mãe o suficiente para que ela lhe desse o título da casa. Honestamente, não ligo, ela pode ficar com a casa. Ela provavelmente vai usar melhor do que eu usaria. Minha irmã Desespero, depois que saí, foi expulsa e largada pelo namorado. Acho que ela tem dormido na casa de amigos desde então, enquanto vai de emprego sem futuro para emprego sem futuro. Meu primo foi morar com um amigo da igreja e está indo bem até hoje. Ainda converso com ele, e ele recentemente conseguiu um emprego como segurança. Ele planeja sair assim que tiver a oportunidade, para melhorar a própria vida no mundo. Acho que o ditado, o que vai, volta, é verdadeiro. Espero que minhas irmãs um dia aprendam que se aproveitar dos outros nunca vai levá-las a lugar algum na vida. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Bom para você. Nunca é fácil quando a família não faz nada além de derrubá-lo. Continue trabalhando para viver a melhor vida possível. Lamento muito que seu doador de óvulos tenha tratado você tão mal. Ela não é digna do título de mãe. Fico feliz que você tem alguém em quem possa confiar e se livrar dessas posições tóxicas. Parabéns também por tirar a carteira de motorista, carro e concluir o ensino médio. Você está 100% melhor do que seus parentes viciados, eles estão em uma espiral descendente, enquanto você está em uma espiral ascendente. Você tem um grande futuro pela frente. Cuide-se tudo de bom para o futuro. E acima de tudo, não deixe nenhuma de suas irmãs tentar morar com você. Você sempre os amará, mas não é responsável por suas condições de vida. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela.
Até a próxima!